A viabilidade de um loteamento é composta por premissas e por resultados. Isso significa analisar qual será o resultado para determinado cenário. É mais ou menos como se eu dissesse que irei comprar essa área, portanto, então vou fazer uma obra de tal maneira e espero vender as unidades, portanto, considerando essas premissas, qual vai ser o resultado financeiro do meu empreendimento? Ele será lucrativo? E a planilha de análise de viabilidade financeira de loteamentos automatiza a produção dos resultados para cada cenário de análise. Na primeira tela, podemos configurar a aquisição do terreno. E a aquisição pode ser negociada de três maneiras. Ou ela será uma aquisição financeira, em que é feito um PIX para a conta do proprietário do terreno, ou então ela será uma permuta. Essa permuta pode ser dividida em duas categorias. Ou o pagamento dessa permuta será feito por meio de um percentual das vendas do empreendimento, ou então o pagamento dessa permuta será feito por unidades dentro do próprio empreendimento. Eu sempre sugiro para os meus clientes se esforçarem ao máximo para conseguir negociar uma permuta financeira, em que, nesse modelo de negócios, é criada uma sociedade. O loteador passa a ser sócio do proprietário do terreno. Desse jeito, a aquisição do terreno não vai gerar grandes exposições no caixa e também você está diluindo os riscos do empreendimento. E é comum, nesse tipo de negociação de permuta financeira, acontecer alguns descontos antes de fazer o repasse para o proprietário do terreno, que eu gosto de chamar de terrenista. Esse é o entendimento de que somente a obra é responsabilidade exclusiva do loteador. Todo o restante dos custos é uma despesa da sociedade e deveria ser rateado entre os participantes de acordo com a sua proporção no empreendimento. Depois, a gente pode configurar as obras do empreendimento. O nosso foco aqui é no andamento financeiro da obra. Eu quero saber o quanto eu vou gastar a cada mês. Aqui nessa planilha a gente tem a possibilidade de configurar até 3 fases de obras não consecutivas. Eu posso ter um intervalo de meses entre a primeira fase e a segunda fase. Agora nós iremos lançar as vendas do empreendimento. E essa aqui é uma parte que a maioria dos loteadores simplifica muito e acaba obtendo um resultado de análise de viabilidade que foge da realidade. Olha só o tanto de informações que a gente precisa preencher aqui. Nós podemos dividir as vendas em até 3 perfis diferentes. Isso aqui é para alguma coisa do tipo: eu vou vender algumas unidades à vista no lançamento, depois a maioria das unidades serão vendidas conforme o meu parcelamento padrão, e então eu vou reservar algumas unidades para vender lá na frente quando eu finalizar as obras, cobrando um pouquinho a mais por elas. Para cada um desses perfis eu preciso informar a velocidade de vendas. Isso é, quantos meses serão necessários para vender todas as unidades daquele perfil. E dentro de cada perfil eu ainda preciso informar as características do meu parcelamento. E aqui a gente tem uma possibilidade que eu gosto muito e sempre sugiro para os meus clientes, que são as parcelas anuais, ou balões, ou reforço, como é chamado em algumas partes do país. Funciona assim: eu vou te vender um lote parcelado em 120 meses, mas a cada 12 meses, a cada 1 ano, você precisa pagar uma parcela que é um pouco maior. Essa parcela tem um vencimento anual, então ela vence daqui 12 meses, depois daqui 24 meses e assim até o término do contrato. Então serão 120 parcelas mensais e 10 parcelas anuais. E no último perfil a gente pode informar que as unidades passarão por uma valorização de 10%, que é uma coisa que normalmente também acontece na realidade. Uma dúvida frequente que acontece nessa tela de configurações das vendas é onde insere os dados para a atualização monetária por inflação. Onde é que a gente insere aqui nessa tela o IGPM, o IPCA, o INCC. E a gente optou por não colocar nessa planilha a projeção de inflação, porque a análise de viabilidade será feita a valor presente. Então, se a gente incluísse aqui um percentual que aumentasse a nossa receita, depois lá no fluxo de caixa nós teríamos que descontar esses valores. Então, o resultado seria o mesmo. Agora, nós ainda temos uma última tela de configurações para algumas informações gerais. Então aqui a gente vai inserir coisas do tipo: taxa de administração de carteira, qual é o percentual de comissão dos vendedores, como vai ser as nossas despesas de marketing, os nossos custos de projeto e aprovações, e o campo mais importante aqui é a taxa de juros para cálculo do valor presente. É segundo essa taxa que nós iremos antecipar o nosso fluxo de caixa. A primeira tela de resultados é o fluxo de caixa. Ela mostra o comportamento financeiro do caixa do empreendimento a cada mês de sua vida.
Então, um comportamento padrão é assim. No início existe uma pequena fase de investimentos e o saldo fica negativo. Depois a gente passa pela fase de obras em que aumenta o nosso grau de investimento e ao final da nossa fase de obras o nosso caixa passa a ser positivo. Essa linha que mostra um saldo negativo acontece somente em uma planilha. Na vida real, a conta corrente do empreendimento não pode ser negativa. Não existe limite de cheque especial para esse tipo de empreendimento. Então, esse saldo negativo deverá ser coberto todos os meses por uma pessoa. Então, se você vai buscar investidores, é esse valor que você irá solicitar para os seus investidores e o retorno será o que vai acontecer lá na frente. Agora, o dado mais importante para analisar um fluxo de caixa é essa linha de saldo acumulado a valor presente. Isso aqui significa que todas as despesas e receitas que estão deslocadas no tempo a partir do mês zero, que é hoje, serão descontadas para a gente encontrar o equivalente. E esse saldo acumulado, mês a mês, vai compondo o que a gente chama tecnicamente de VPL, que é o valor presente líquido. E isso pode ser chamado também de lucro econômico do empreendimento. É o lucro total descontando todas as despesas, inclusive as despesas de capital, inclusive os juros. Na última tela de resultados, nós temos um resumo com os principais indicadores financeiros do empreendimento, como o preço médio de venda e também o custo de cada unidade e alguns outros indicadores de performance, como o VPL, a TIR, o ROI. Como você pode observar aqui nesse vídeo, a primeira parte de um estudo de viabilidade, que é a parte das premissas, é relativamente tranquilo. Isso aqui depende da sua percepção do mercado. Normalmente a sua experiência fala bem alto nessa primeira parte. Agora, na segunda parte, que é a análise dos resultados, isso aqui já não é tão intuitivo e é mais técnico e depende de você ter conhecimentos específicos sobre matemática financeira e análise de investimentos. E é justamente por isso que, ao adquirir essa planilha, você também terá acesso a um curso de viabilidade. O objetivo desse curso é te dar as ferramentas para conseguir analisar e decidir se esse é um empreendimento lucrativo. E se você ficou com alguma dúvida sobre essa planilha, deixa um comentário aqui nesse vídeo ou então me envie um direct lá no Instagram. Eu espero que você faça excelentes negócios.